46ª questão. Lilian Borges, ao iniciar seu texto sobre educação, escola e humanização, na perspectiva de Marx, Engels e Lukács, aponta para o desenvolvimento de uma essência humana a partir do trabalho. Qual das alternativas seguintes representa esse desenvolvimento? Opção A. O desenvolvimento de uma caracterização essencial do homem deve ser entendido a partir de uma base inorgânica, em um movimento em que o velho se transforma no novo, num ato complexo em que as dificuldades de enfrentamento do ambiente natural levam necessariamente à cooperação e à vida coletiva. Nós temos aqui, pessoal, nessa questão, uma referência ao chamado salto ontológico de Lukács, né? Nesse salto ontológico, isso é citado aqui pela autora, né? Nós temos que, apoiado nos estudos de Marx, Lukács defende que um ser social se desenvolve tendo por base um ser orgânico, né? Ser orgânico e não um ser inorgânico. Esse ser ele deve ser um ser orgânico, até porque o salto ontológico ele é feito por seres orgânicos, né? Por seres animais. Os seres animais, por sua vez, eles vêm de um ser inorgânico, mas a referência aqui é ao salto ontológico, tá ok? E o salto ontológico, para que ocorra esta mudança, a base é orgânica e não inorgânica. Portanto, esta opção A está falsa. Opção B. Para dominar a natureza, o ser humano desenvolve ferramentas e métodos de uso ontologicamente. Sua essência combina com a de uma abelha, que constrói sua colmeia, como um arquiteto constrói uma casa. Já está falso, por quê? Porque a abelha, ao construir sua colmeia, a gente não verifica aqui esse agir teleológico, né? Esse agir com uma finalidade. Já o arquiteto, antes mesmo de construir a casa, ele já projeta essa casa mentalmente. E essa é a diferença do ser humano para os demais animais. Então, nós não podemos aqui comparar essa essência, né, dos animais com a essência do ser humano, né? Porque nós temos aqui a questão do agir teleológico. Opção C. A construção histórica do processo educativo diferencia os humanos dos animais, né? Os fundamentos da relação entre trabalho e educação devem ser examinados primeiramente pelos aspectos ontológicos e depois pelos aspectos históricos. O que diferencia ontologicamente o ser humano dos animais é a possibilidade de transformar a natureza para si. Os animais, para isso, atuam coletivamente e por instinto, enquanto que o ser humano pode dominar a natureza como indivíduo ou coletivamente, pela aprendizagem e hábito. Então, pessoal, essa opção está falsa, né? Por quê? Porque vejam só, nessa opção nós temos a indicação de que os animais transformam a natureza para si. Veja só, o que diferencia ontologicamente o ser humano dos animais é a possibilidade de transformar a natureza para si. Os animais, para isso, ou seja, para transformar a natureza para si, e os animais não fazem isso, né? Eles não submetem a natureza às suas necessidades. São eles que se submetem à natureza. Então, os animais eles não transformam a natureza para si, seja coletivamente ou mesmo por instinto, tá ok? A perspectiva aqui é de que os animais se submetem à natureza. Já o homem não. O homem ele submete a natureza, né, às suas necessidades. Então, essa opção C está falsa. E a opção D, na interação com a natureza, o ser humano projeta idealmente a ação, ok? Que resulta no trabalho, né? A exteriorização desse projeto dele, né? É exteriorizado no trabalho, nesse agir, e é um agir consciente, né? Numa ação consciente que envolve ferramentas, procedimentos e, consequentemente, a linguagem nessa interação. Ou seja, a ação que antes era natural passa a ser social, né? Está correta essa opção, exatamente. Essa ação é social, né? Porque os conhecimentos adquiridos por eles socialmente, né? São
primeiramente projetados, né? Ele projeta esses conhecimentos e utiliza esses conhecimentos para o trabalho. Então, o resultado dessa projeção que ele faz, que é o trabalho, né? É um aspecto social, né? Por quê? Porque os conhecimentos que ele utiliza para o trabalho são conhecimentos adquiridos socialmente. Então, a opção correta da 46ª questão é a opção D de dado. 47ª questão. Para Gaudêncio Frigoto, em A Interdisciplinaridade como Necessidade e como Problema nas Ciências Sociais, os desafios para adequar no horizonte um trabalho interdisciplinar que transcenda o plano fenomênico são: transcender, pessoal, esse plano fenomênico que é caracterizado por essa ideologia burguesa, né, de um conhecimento fragmentário, formas dominantes de relações sociais, né? Então, o objetivo aqui é transcender isso, transcender este plano linear e fenomênico. Ou seja, esse plano fenomênico fazendo relação ao plano das sensações, é como se fosse o senso comum, né? Então, vamos lá. Opção A. O inventário comum da matriz educacional e intelectual dominante em nossa sociedade e os desafios na prática da pesquisa e na ação pedagógica. Está falso, né, pessoal? Porque esse inventário comum, ele permanece no plano fenomênico, né? No plano superficial, no plano fragmentário, que representa a ideologia dominante, né? Então, já não é a opção A. Opção B. O inventário crítico da matriz cultural e intelectual dominante em nossa sociedade e os desafios da prática da pesquisa e na ação pedagógica. Está correta essa opção, né? Inventário crítico da matriz cultural, né? O que existe na matriz cultural, pega-se o que há de criticidade nisso, né? E, obviamente, também, né? Esse inventário da matriz intelectual dominante. Portanto, a opção B está correta. Opção C, o inventário crítico da matriz cultural e social dominante em nossa sociedade e os desafios na prática da pesquisa e na ação pedagógica. Está falso, pessoal. Por quê? Porque não se trata aqui de matriz, o inventário crítico da matriz cultural e social, né? Dominante, porque aí a gente já vem com a perspectiva da ideologia dominante, né? Os interesses da burguesia. Já matriz intelectual dominante, aí tudo bem, né? Mas não se trata da classe social dominante, que seria justamente a burguesia, né? Então, essa opção C está falsa. Opção D, o inventário crítico da matriz educacional e intelectual dominante em nossa sociedade e os desafios na teoria da pesquisa e na ação pedagógica. Está falso, né, pessoal? O que nós temos aqui, na verdade, né, é a prática da pesquisa e ação pedagógica, e não teoria da pesquisa. Porque se a gente se limita à teoria da pesquisa, né, a gente deixa de lado o aspecto prático, né? A gente continua aqui no plano dogmático, né? Então, a opção D está falsa. A opção correta da 47ª questão é a opção B de bola. 48ª questão. O Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels, citado por Moura, indica que, para a elevação do proletariado à condição de classe dominante, seria necessário aplicar algumas medidas. Dentre estas, destaca-se: opção A, educação pública e gratuita a todos que comprovarem baixa renda. Está falso, né, pessoal? Aqui a escola, né, ou a educação, ela não é diferenciada, né, por classe social, né? Então já não se enquadra aqui nesse conjunto de medidas, né? Opção B, incentivo ao trabalho cada vez mais precoce de adolescentes e jovens, está falso também, né? Opção C, educação pública gratuita para os filhos dos operários e paga para os filhos dos donos das indústrias, também está falso. E a opção D, unificação da educação com a produção material, exatamente esta a opção. 49ª questão.
Sobre o conceito de tecnologia proposto por Vieira Pinto, apresentado por Gildemar Silva, considere as seguintes assertivas. Primeira, a epistemologia da técnica manifesta-se por meio de reflexões teóricas sobre a técnica como mediação das ações exercidas pelo homem para concretizar finalidades concebidas para lutar contra as resistências da natureza. Está correta essa opção, né? Justamente pelo fato de haver essas contradições, né, é que o homem tende a ficar a todo momento, né, produzindo a sua existência, lutando contra as resistências da natureza, né? A primeira assertiva está correta. Segunda, a ideologização da tecnologia envolve a valorização do aparelho tecnológico, reforçando seu papel de mecanismo de transformação da realidade. Está falso, pessoal. Nós abordamos isso, né? Inclusive nas análises da obra O Conceito de Tecnologia. Essa ideologização da tecnologia traz essa racionalização da técnica, né? É o mundo girando em torno da tecnologia. A tecnologia, nesse ponto de vista ideologizado, né, prega um discurso ingênuo, né, da era tecnológica, né, que a tecnologia atual, né, ela traz um mundo que é melhor do que o mundo anterior, justamente por conta do avanço tecnológico, né? Então, essa ideologização da tecnologia faz com que as pessoas pensem, né, que nós vivemos no melhor dos mundos, né? Esse mundo tecnológico, ele é o melhor de todos os mundos, ok? É como se nós tivéssemos apenas na contemporaneidade a tecnologia. Então, essa assertiva 2, ela está falsa. Assertiva 3, os esforços para o desenvolvimento de regiões não tecnológicas, baseados na imitação dos padrões tecnológicos de regiões desenvolvidas, envolve o risco de se desprezar os aspectos próprios das suas realidades e condições objetivas. Está correto, exatamente isso, né? E Vieira também traz isso, esse desenvolvimento, que já é um desenvolvimento baseado na produção arcaica, né? Na verdade, não chega nem a ser produção, né? O que Vieira nos traz é a aquisição de uma maquinária estrangeira, né, que não tem mais utilização nesses países mais desenvolvidos, né? E para justamente dar uma utilidade a essas máquinas, eles transferem essas máquinas aos países que não têm ainda esse desenvolvimento, né? E ao transferirem essas máquinas, que já são máquinas arcaicas se comparadas às que eles têm atualmente, né? Eles transferem essas máquinas aos países subdesenvolvidos, né? Não importa aqui a nomenclatura que a gente esteja utilizando, tá bom? Esses países subdesenvolvidos adquirem essas máquinas, né? E no lugar de investir em pesquisas para a produção de novas máquinas, ele não vê a necessidade disso, uma vez que as máquinas já estão prontas, né? Já vêm prontas, logo não há o desenvolvimento de pesquisas voltadas para a produção de máquinas, né? Então nós teríamos aí dois objetivos, né, das chamadas metrópoles, né, desenvolvidas, dois objetivos ao transferirem a sua tecnologia já arcaica para esses países. Primeiro, dar uma utilidade a essas máquinas, né, e consequentemente ter um lucro por isso, né. E outro objetivo que Vieira também nos traz, né, é manter esses países que estão recebendo essas máquinas, né, manter esses países atrasados no que diz respeito ao avanço tecnológico, né? Então, essa terceira assertiva ela está correta, né? Esse desenvolvimento baseado em imitação dos padrões, né, é um grande risco, né? Não contribui para o desenvolvimento tecnológico. E a assertiva 4, as formas de ideologização da tecnologia incluem esforços para desfazer a visão de que a tecnologia desenvolvida nos países centrais é sempre a mais avançada e benéfica para a humanidade. Está falso, pessoal. Por quê? Porque as formas de ideologização da tecnologia, elas visam exatamente
exatamente defender o discurso de que essa tecnologia dos países centrais é a mais avançada, é a mais benéfica, né? É como se a gente tivesse de a todo momento estar agradecendo, né, a, os estrangeiros por conta da tecnologia, né? Então todo esse aparato tecnológico, né, é bom, né, vem de fora, logo o que é de fora é bom, né? Se essa tecnologia é boa, se ela foi produzida em tal local, então tal local representa o que é bom, né? Essa é uma característica dessa ideologização da tecnologia. Então, a ideologização da tecnologia, ela prega esse discurso. O discurso de que a tecnologia desenvolvida nesses países é sempre melhor, é sempre mais avançada e é, obviamente, benéfica para a humanidade. Então, essa opção, essa assertiva 4 está falsa. Então, nós ficamos aqui com duas assertivas verdadeiras, a primeira e a terceira. Logo, devemos marcar aí, na 49ª questão, a opção C de casa. 50ª questão. O uso do método qualitativo gerou diversas contribuições ao avanço do saber na dinâmica do processo educacional e na sua estrutura como um todo. Reconfigura a compreensão da aprendizagem, das relações internas e externas nas instâncias institucionais, da compreensão histórico-cultural, das exigências de uma educação mais digna para todos e da compreensão da importância da instituição escolar no processo de humanização. Marcos Zanetti, citando Gatti e André, destaca 4 pontos importantes desta contribuição. Opção A. A incorporação entre pesquisadores em educação de posturas investigativas mais flexíveis e com maior adequação para estudos de processos micro, sociopsicológicos e culturais, permitindo iluminar aspectos e processos que permaneciam ocultados pelos estudos quantitativos. Está correto, né, pessoal? Segunda assertiva. O entendimento de que o resultado da pesquisa se centra na objetividade, pois considera... Já está falso, né? A centralidade aqui não é na objetividade, ok? Nós temos destacado o aspecto subjetivo, né? Pois considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos. Aqui é a perspectiva mais quantitativa, né, pessoal? Se aproxima muito das ciências naturais e não das ciências humanas, mais especificamente nas pesquisas desenvolvidas no âmbito educacional. Então está falso. A constatação de que, para compreender e interpretar grande parte das questões e problemas da área da educação, é preciso recorrer a enfoques multi-intertransdisciplinares e a tratamentos multidimensionais. Está verdadeiro, né, pessoal? Daí a gente compreende muito bem, pessoal, como é complexa, né, a pesquisa desenvolvida no âmbito da educação, né? Múltiplas dimensões, né? Um enfoque multi-intertransdisciplinar, né? A retomada do foco sobre os atores em educação, né? O foco neles, né? Ou seja, os pesquisadores procuram retratar o ponto de vista dos sujeitos, isso é muito importante, os personagens envolvidos nos processos educativos, né? Está correto também. Então, essa perspectiva, ela dá voz a esses sujeitos que estão sendo investigados, né? Diferentemente de uma perspectiva positivista, os sujeitos não têm voz, né? A visão de mundo aqui não é na perspectiva dos sujeitos que estão sendo investigados, né? Na perspectiva positivista, né? Mas nessa que nós temos, né, desse método qualitativo, aí sim, né, esses sujeitos têm voz, né? Eles estão envolvidos nesse processo. Então, essa assertiva está verdadeira. A compreensão de que a pesquisa científica, qualitativa ou quantitativa, após ser comprovada com métodos científicos, não está mais factível a questionamentos. Já está falso, pessoal, porque a abordagem qualitativa ela não indica, né, uma verdade imutável, né, como se não pudesse haver questionamentos.
Então não se trabalha dessa forma na abordagem qualitativa, né? Não está mais factível a questionamentos, posto que a ciência requer rigor na seleção dos métodos e técnicas de coleta de dados. Isso é muito positivista, né? Essa, uma vez chegada aí a análise dos dados, né, e aos resultados, é como se não houvesse nenhum tipo de questionamento, né? Pronto, acabou, né? Chegou-se a um ponto no qual não é mais possível essa ciência evoluir, né? Mas não é essa perspectiva defendida aqui, né? Então essa opção, essa última assertiva, né, está falsa. Analisando aqui a sequência, nós vamos marcar como item correto o item D de dado. E nós finalizamos aqui a correção deste exame, né? Fizemos em várias partes, tivemos aqui várias horas, né, de correção, também para fazer uma espécie de resumo, né, de tudo aquilo que nós vimos. Vocês devem ter percebido aí que 99% dos casos o nosso gabarito bateu, né, com o gabarito preliminar divulgado. Em 2 questões nós defendemos a anulação, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido, né, da mesma forma que eu aprendi muito também, fazendo essa correção, né? Bons estudos a todos, boa sorte também, no que diz respeito aí à divulgação do resultado, né? E até a próxima.